mesmo com a realidade no meu interior me dizendo que eu estou vivendo algo que talvez eu nem merecia viver, eu preciso ter uma postura e decidir no meu coração ver mais de perto, ou seja, ir para o lugar da presença. Amém. Boa noite, amigos. Se é para Jesus, pode ser muito melhor que isso. Boa noite. Você já deu boa noite para quem está do seu lado aí? Pergunta para ela, e aí, Jesus já te pegou? E aí você tem que responder, tá certo? Se ela falar não, você diz, então calma que tem tempo ainda. Amigos, é uma honra estar aqui. É realmente uma honra. Não é papo de preletor convidado. É uma honra estar aqui. Sabe, eu e os meninos, a gente costuma dizer, é legal quando a gente é chamado para ministrar numa igreja que a gente nunca foi. Mas é muito mais legal voltar numa igreja que a gente já foi. Porque isso mostra que de alguma forma o Senhor tem conectado os nossos corações. Então, eu queria dar um abraço em todos vocês. Então, dá um abraço em quem está ao seu lado aí. Fala para essa pessoa, esse abraço é do Paulinho. Então, capricha no seu abraço, tá ok? Você está me representando. Eu conto com a sua participação. Amigos, eu sou o Paulinho, eu tenho 33 anos. Eu e minha família temos tido o privilégio de pastorear a frente de música da Igreja Nova Aliança de Londrina. Eu tentei passar uma foto, eu não sei se os irmãos conseguem. Essa aí, ó. Essa é a minha... Onde está passando? Essa é a minha turma lá. Ali é minha esposa Rebeca, mandou um beijão para vocês. No colo dela é Isabel, de 2 anos e 7 meses. E ali embaixo, perdido no meio disso tudo, tentando entender o que está acontecendo, é o Pedro. A gente chama ele de Pepo. Ele está com 7 meses. E a gente tem tido o privilégio de pastorear o Ministério de Música da Igreja Nova Aliança. Pastor, traga um abraço do meu pastor para o senhor, pastor Davi, pastora Mônica. E é isso. Eu não quero me alongar muito. O Senhor tem falado algo ao meu coração. E o meu desejo nessa noite é ser fiel ao que Jesus falou comigo. Eu já quero te antecipar que talvez seja algo muito simples. Mas eu não estou preocupado em impressionar, você me entende? Estou mais preocupado em ser fiel. Então, eu queria que nós fizéssemos 2 coisas. Primeiro, eu queria que nós honrássemos o Espírito Santo. Ele é tudo que nós podemos ter. Ele é tudo que eu tenho. Será que você pode fechar os teus olhos? E do teu jeito, da tua maneira, da tua forma, com as suas palavras, você pode honrar o fiel Espírito Santo. Ele é o Consolador. Ele é aquele prometido por Cristo Jesus, que nos guiaria em toda a verdade. Então, vamos honrá-lo aqui nessa noite. Ele merece honra. Ele merece a nossa atenção. Ele merece os nossos ouvidos, o nosso olhar. Se depois de tudo que o Senhor já fez aqui, o seu coração ainda estiver ocupado com alguma outra coisa, aproveite, se esvazie mais um pouco.
Abra espaço. Abra espaço. Senhor, nós te louvamos por essa noite. Deus, eu te agradeço por essa casa. Te agradeço porque o Senhor tem plantado o teu reino nessa cidade através dessa igreja, Senhor. Isso é tão visível. Ah, Senhor, que ambiente saudável. Te louvo por isso, Senhor. Te agradeço pelos pastores dessa casa, por todo o time de liderança, pelo zelo e o temor que existe aqui, Senhor, em cumprir com o teu propósito. E eu te peço nessa noite, fala conosco. Senhor, não me deixe atrapalhar o que o Senhor tem para fazer aqui. Deus, se porventura isso acontecer, me atrapalhe, Senhor. Frustra os meus planos, mas não deixa de cumprir o que o Senhor tem para fazer aqui, Deus. Eu peço isso no nome de Jesus, o nome mais poderoso que a terra conheceu e conhecerá. Dizemos que não haverá outro além de ti, Jesus. Nós não esperamos um outro alguém. É o Senhor e somente o Senhor. Ser exaltado nesse lugar, ser bendito, ser levantado aqui no meio da tua igreja. Amém e amém. Amigos, no segundo semestre do ano passado, o Senhor começou a inclinar o meu coração. E o Senhor começou a chamar a minha atenção a respeito de um homem. E desde o fim do ano passado, o Senhor começou a me posicionar e me pedir para que eu tivesse algumas posturas radicais. Porque de alguma forma eu entendi que existe algo para vir e está vindo. Você crê nisso? E então o Senhor começou a falar ao meu coração a respeito de João Batista. Essa é uma conferência de avivamento. O Senhor tem feito grandes coisas. E hoje o que eu queria compartilhar com você é sobre um estilo de vida. Diga, um estilo de vida que antecede alguma coisa. Se você puder abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 7. Nós vamos falar um pouquinho a respeito de João. Nós vamos olhar para a vida desse homem e entender um pouco alguns princípios que João Batista viveu. E que no meu entendimento, dentro daquilo que o Senhor tem falado ao meu coração, eu creio que o Senhor deseja encontrar algumas coisas em nós, para que de fato nós possamos ter um avivamento sustentável. Você já parou para pensar nisso? Sabe, eu não quero uma visitação de Deus que vai vir como um vento que chega e passa. Eu quero algo que vem e fica. Eu quero algo que de fato vai encontrar a nossa realidade e que não vai embora. E talvez existem algumas posturas que nós podemos ter que pode favorecer isso. Está comigo aí? Lucas capítulo 7, a partir do verso 24. A palavra de Deus diz assim: depois que os discípulos de João saíram, Jesus começou a falar a respeito dele para as multidões. Que tipo de homem vocês foram ver no deserto? Um caniço que qualquer brisa agita? Afinal, o que esperavam ver? Um homem vestido com roupas caras? Não. Quem veste roupas caras e vive no luxo, mora em palácios. Acaso procuravam um profeta? Sim, ele é mais que profeta. João é o homem a qual as escrituras se referem quando dizem: envio meu mensageiro adiante de ti, e ele preparará teu caminho à tua frente. Eu lhes digo, de todos que nasceram de mulher, nenhum é maior que João Batista. E no entanto,
até o menor no reino de Deus é maior que ele. Todos que ouviram as palavras de Jesus, até mesmo os cobradores de impostos, concordaram que o caminho de Deus era justo, pois tinham sido batizados por João. Os fariseus e mestres da lei, no entanto, rejeitaram o propósito de Deus para eles, pois recusaram o batismo de João. Assim, a que posso comparar o povo desta geração? Perguntou Jesus. Como posso descrevê-los? São como crianças que brincam na praça, queixam-se a seus amigos: tocamos flauta e vocês não dançaram, entoamos lamentos e vocês não choraram. Quando João Batista apareceu, não costumava comer e beber em público, e vocês disseram: está possuído por demônio. O Filho do Homem, por sua vez, come e bebe, e vocês dizem: é comilão e beberrão, amigo de cobradores de impostos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada pela vida daqueles que a seguem. Até aqui. Nesse texto, Jesus está diante de algumas pessoas, e Jesus está falando a respeito de João. E eu não sei para você, mas para mim é bastante forte o que Jesus está dizendo aqui. Porque Jesus não só descreve João, mas Jesus também descreve o coração daquelas pessoas que estavam ouvindo. E amigos, de alguma forma eu entendo que o que Jesus reparte aqui também é para os dias de hoje. Meu desejo para essa noite é que o Senhor não só revele alguns caminhos, propósitos, princípios que Ele deseja encontrar em nós, mas que o Senhor também possa descrever os nossos corações. Você crê nisso? Você deseja isso? Então, rapidamente, olhando para o texto, Jesus está fazendo uma série de perguntas, e no verso 24 ele começa dizendo: que tipo de homem vocês foram ver no deserto? Sabe, João Batista foi um homem que os teólogos dizem que ele viveu muito provavelmente muito mais tempo numa geografia árida, inóspita, entre aspas, de deserto, do que publicamente diante das pessoas. Alguns dizem que muito provavelmente João foi para esse contexto de deserto um pouco antes da sua juventude, 14 anos, 13, 15. E João viveu anos nesse lugar, sendo fiel a uma mensagem, sendo fiel àquilo que ele havia ouvido da parte de Deus. Mas o primeiro ponto que me chama a atenção aqui é que Jesus diz assim: o que vocês foram ver no deserto? Diga comigo, deserto. Sabe, quando eu penso em deserto e olho para a palavra de Deus, uma das primeiras histórias que me vem à mente é o povo de Israel. Você lembra disso também? Sabe, ali no livro de Êxodo, a gente tem toda a narrativa de quando Deus levanta Moisés e começa a liderar Moisés e consequentemente o povo para uma terra prometida. Você lembra muito bem, é uma história muito conhecida. E sabe, a verdade é que Moisés passa anos com o povo ali no deserto. E eu sou de um tempo onde eu escutei muito pessoas, amigos dos meus pais, dizendo assim: pô, cara, tô num deserto, irmão. Você já ouviu isso? Irmão, tô num deserto, ora pela minha vida, vaso. Tá difícil, irmão. E por muito tempo, na nossa jornada, ou talvez no nosso contexto de igreja, o deserto foi associado a esse lugar de solidão. Você tinha essa impressão também? Que o deserto é esse lugar de muita escassez, assim, de tipo, Deus não está aqui. Mas amigos, a narrativa bíblica e a proposta de Deus nunca foi isso. Quando a gente olha para o povo de Israel, por exemplo, a gente vai ver que
Êxodo capítulo 3, a gente não tem tempo de ler agora, mas o Senhor tem aquele encontro com Moisés na sarça, você lembra disso? Ali o Senhor encontra Moisés, Deus comissiona ele, diz: você vai ser um libertador, você vai dizer que o eu sou te chamou, eu estarei com você, Moisés. Moisés tem esse comissionamento. Êxodo capítulo 4, ele se encontra com Arão, ele diz: Arão, Deus me levantou, a gente vai libertar o povo, eu preciso de você, o desafio é grande, eu não sei nem falar, então você vai ter que falar por mim. Em Êxodo capítulo 5, é onde eles vão de fato ao encontro do faraó, pedir para que o faraó libertasse o povo de Israel. Mas aqui mora a chave para que a gente comece a entender um pouco sobre o que a Bíblia diz sobre o deserto. Êxodo capítulo 5, verso 1. Êxodo 5, 1. A Bíblia diz assim: e depois foram Moisés e Arão e disseram ao faraó: assim diz o Senhor Deus de Israel, deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa. Aonde? No deserto. Deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa. Aonde? No deserto. E sabe, antes do Senhor dizer isso, Moisés recebe a promessa da parte de Deus de que havia uma terra, uma herança. Diga comigo, herança. Moisés recebe essa certeza: o povo de Israel tem uma terra, é de vocês, mas vocês precisam passar por um deserto. Para quê? Para celebrar uma festa. Amigos, o deserto poucas vezes foi associado na palavra de Deus como um lugar onde Deus não está. Na realidade, o deserto, na palavra, fala de um lugar onde a voz de Deus é terrivelmente audível, aonde Deus se faz vivo e presente, numa coluna de fogo, num maná que cai. E essa narrativa de Israel, a herança e o deserto, é aquela velha história que muitos de nós conhecemos dentro da igreja. É quando Deus dá uma promessa para mim e para você, Deus libera algo sobre mim e sobre você, dizendo: olha só, eu te abençoarei, eu tenho algo para a sua vida. E a gente facilmente tende a excluir esse deserto e ir direto para aquilo que Deus disse que daria ou faria nas nossas vidas. É aquela velha história de amar a bênção e não o Deus que abençoou. Sabe, o primeiro lugar que eu entendo que o Senhor deseja nos chamar e que Ele está nos convidando nessa noite é para o deserto. E deserto é lugar de comunhão. Diga, comunhão. Quando Moisés chega diante do faraó e diz: faraó, liberta o povo para que eles possam celebrar uma festa no deserto, Moisés está dizendo assim: esse povo já tem uma herança garantida, Deus já disse que dará uma terra, mas é como se o Senhor dissesse assim: olha só, é de vocês, que tal a gente passar um tempo juntos, num lugar onde nada vai roubar vocês de mim? Sabe, amigos, nós vivemos em um tempo onde o homem diariamente é tentado a excluir, a querer passar o lugar de comunhão. A verdade é que nós vivemos dias onde muitos de nós estamos correndo atrás daquilo que Deus disse que fará. Isso não é errado, mas Deus está dizendo: e se a gente ficasse junto antes? E se você parasse um pouco e fosse para um lugar onde não tem, sabe, nenhum volume alto, onde não tem distrações, aonde eu sou o suficiente para você? Porque, amigos, o deserto da comunhão fala disso. Fala de um lugar onde a gente não tem nada, só o Senhor, e isso basta.
Nessa noite eu quero te encorajar. Eu sei que Deus tem promessas para a sua vida. Eu sei que o Senhor disse que vai fazer coisas em você e através de você. Mas mais do que isso, eu quero te encorajar a ir para um lugar onde não existem distrações. Aonde você está dizendo: Deus, é muito boa a herança que o Senhor tem para mim, mas a herança de ter o Senhor é maior. Você está comigo? E qual é a relação com João Batista? Quando a gente olha o contexto de João, eu quero te lembrar que João era filho de Zacarias. E Zacarias era um homem que tinha um lugar. Zacarias, ele era um homem que tinha um posicionamento. Ele era um sacerdote diante de Israel. E muito provavelmente, de acordo com a tradição, João Batista receberia esse lugar de ministrar ao Senhor no tabernáculo por herança. A ordem lógica das coisas era: se Zacarias morre, de acordo com a lei, João Batista assume, porque ele é o filho. Mas aí a gente tem um homem que olha para isso e diz: essa é uma boa herança, mas eu quero a herança que o Senhor tem. Eu quero o Senhor mais do que a herança. Então João Batista troca talvez um lugar de aparentemente grande honra, que era estar num tabernáculo, talvez em Jerusalém. Ele vai para o deserto. Sabe, eu creio que esses são dias que o Senhor está levantando uma geração que não está preocupada com os grandes holofotes. O Senhor está levantando uma geração que não está preocupada com as grandes estruturas. O Senhor está levantando uma geração que vai dizer: nós queremos o Senhor mais do que qualquer coisa. Nós queremos o Senhor. Isso basta. Isso é suficiente. Nós não precisamos de mais nada. Nós precisamos do Senhor. Está comigo? Deserto, o lugar da comunhão. É interessante que alguns profetas narraram esse tempo de Israel com o deserto. Jeremias capítulo 2, verso 2. Jeremias 2, 2. O profeta diz assim: vá e proclame essa mensagem para Jerusalém. Assim diz o Senhor: lembro-me de como você desejava me agradar, quando era uma jovem noiva, muito tempo atrás. Você me amava e me seguia, até mesmo no deserto. Sabe, Tiago capítulo 4, fala um pouco do desejo do coração de Deus em nos ter nesse lugar de comunhão. Tiago diz assim, é forte o que ele fala: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós, que em vão, diz a Escritura, o Espírito que em nós habita, tem ciúmes? Há um Espírito habitando em mim e em você. E esse Espírito tem ciúmes, ou seja, ele anela por estar com o Deus da nossa salvação. O nosso desafio é aprender a viver nesse lugar, onde o Senhor é suficiente para nós. Você está comigo? Eu creio que o Senhor precisa nos batizar, amigos, com um ardente desejo pelo lugar da presença. Eu sou o primeiro a dizer isso. Eu tenho clamado ao Senhor: Senhor, batiza-me com um santo desespero pela Tua presença. Sabe, amigos, eu quero ser fiel ao que o Senhor me disse. Muitos de nós não sentimos falta do Senhor.
Muitos de nós estamos satisfeitos com o fato de vir aqui num culto, entrar, sentar, ouvir uma boa música, uma boa pregação, levantar e sair. Mas não existe em nós um santo desespero. Não existe em nós uma fome que nos consome, dizendo: Jesus, se o Senhor não estiver ali, eu estarei desesperado. Você recebe isso? Sabe, um autor chamado Samuel Whitefield, ele fala uma frase que marcou meu espírito. Ele diz assim: o pai ama demais o filho para permitir que ele volte para uma igreja que está confortável com o fato dele não estar aqui. Deixa eu ler de novo. O pai ama demais o filho para permitir que ele volte para uma igreja que está confortável com o fato dele não estar aqui. Em outras palavras, o Senhor Jesus voltará para uma igreja que está inconformada com o fato dele não estar aqui ainda. Será que a gente pode orar por isso agora? Será que você pode pôr a mão no seu coração e dizer: Senhor, fere o meu coração com saudade. Ah, Senhor, faz de nós um povo inconformado com o fato do Senhor não estar aqui. Livra a gente, Jesus, de vivermos um comodismo espiritual. Senhor, livra a gente de viver debaixo de um conforto espiritual. Planta em nós um santo desespero pela Tua glória. Senhor, levanta aqueles que estarão inconformados com o fato de não ter o Senhor. Batiza-nos com uma santa perseverança pela presença. Que ao entrar nessa igreja, Senhor, ao entrar na igreja lá em Londrina, nós possamos estar naquele lugar, possamos estar aqui dizendo: se o Senhor não vier, ai de nós. Se o Senhor não estiver aqui, o que a gente vai fazer? Faz isso, Senhor. Leva-nos para esse lugar de deserto que na verdade é uma santa comunhão. Leva-nos para esse lugar onde não existem nada e ninguém, onde coisas não competem com o Senhor. Leva a gente para esse lugar onde a nossa atenção não está dividida, Jesus. Ah, Senhor, ajuda a gente a fechar as distrações e olhar para Ti. Leva-nos para o deserto da comunhão. Em nome de Jesus, amém. O texto continua, o verso 24, Jesus fala assim, se alguém puder projetar para mim, verso 24, um caniço, Jesus está dizendo: o que vocês foram ver? E ele fala: um caniço que qualquer brisa agita, um homem vestido com roupas caras. Não, quem veste roupas caras vive no luxo, mora em palácios. Acaso procuravam um profeta? Sim, ele é mais que profeta. João é o homem ao qual as escrituras se referem quando dizem: envio o meu mensageiro adiante de ti, e ele preparará teu caminho à tua frente. Amigos, a segunda coisa que eu entendo que o Senhor deseja encontrar em mim e em você é convicção. Diga convicção. Quando Jesus fala assim: o que vocês foram ver no deserto? Um caniço que é levado pelo vento. Ou seja, Jesus está dizendo: vocês foram ver um homem que ouve qualquer coisa e muda a mensagem? Alguém que, conforme aquilo que acontece, aonde ele está, ele já não passa mais a falar aquilo que ele falava antes. Vocês foram ver um homem inconstante? Jesus diz: não. Ele era um profeta. Ele era alguém que preparou e preparava um caminho. Sabe, amigos, nós vivemos dias onde
diabo, o inimigo, tem tentado afetar a convicção da igreja. E o problema é que muitas vezes a gente está tentando construir convicção, olhando para outros lugares que não geram convicção. A única coisa capaz de gerar em mim e em você convicção é a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque todas as coisas mudam, mas a palavra do Senhor permanece. Ela é imutável. Então esses são dias onde o Senhor quer levantar uma igreja que não se move com aquilo que acontece fora daqui. O Senhor está levantando uma igreja que não se move porque mudou o presidente, porque o clima está diferente. O Senhor está levantando uma igreja que está caminhando à luz da palavra e tem convicção de quem Ele é. Então prepara um caminho. A verdade é que a gente não pode preparar o caminho do Senhor com base nas notícias lá de fora. Existe uma boa notícia, e essa notícia se chama Evangelho, a palavra de Deus. Ela nos capacita para preparar um caminho. Diga para quem está ao seu lado: você é um preparador de caminho. É interessante que a palavra fala muito sobre convicção, e como isso é algo que de fato precisa ser um pilar nas nossas vidas. Efésios capítulo 4, verso 14 e 15, Efésios 4, 14 e 15, diz assim: o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. 2 Timóteo, capítulo 3, 2 Timóteo 3, verso 1 a 5, olha que versículo atual, igreja. Saiba disto: nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afastem-se também destes. Eu não sei para você, mas para mim isso nunca foi tão atual. Nós vivemos dias onde muitos têm tido a sua convicção atacada, e porque não estão construindo isso à luz da palavra, são levados para qualquer lado, como um vento que sopra e tomba um caniço. João não era assim. Nós também podemos não ser. Você crê nisso? Diga comigo: convicção. Sabe, eu creio que um dos frutos que a convicção produz é o discernimento. A verdade é que quanto mais da palavra de Deus você e eu conhecemos, mais a gente consegue discernir o que está em Deus e o que não está em Deus. Você crê nisso? É interessante, sabe, discernir significa conhecer ou ver distintamente, avaliar, fazer a distinção entre duas ou mais coisas. O discernimento é um fruto que a convicção produz. E eu creio que uma maneira da igreja se mover profeticamente, como Jesus disse que João viveu e se moveu,
é uma igreja que está cheia de discernimento. Ou seja, é uma igreja que consegue ler o tempo e as estações, sob a ótica da palavra, dizer: o Senhor está vindo, e nós estamos prontos. Igreja, nós precisamos desesperadamente de discernimento. Cada vez mais o mundo tem tentado deturpar, inverter a ordem das coisas, dizer que o certo é errado e o errado é certo. Sabe, eu tenho a Isabel, vocês viram uma foto dela aí? A Isabel está com 2 anos e 7 meses. E há um tempo atrás a gente começou a ir para alguns casamentos, e a Isabel já estava grande o suficiente para entender o que é um casamento. E amigos, ela começou a criar uma fascinação assim por casamento. Então sempre que tinha casamento, ela já separava a roupa dela. Papai, é esse vestido. Tá bom, filha. E assim, quem é pai de menina sabe que tem coisas que vai preparando o coração, né, irmão? Senhor amado, olha lá, Jesus Cristo, me ajuda, Senhor. Mas amém. E a gente vai para o casamento, e ela chega lá e ela fala: eu quero ver a noiva, papai. Filha, a gente vai ver, calma. E aí tem o casamento, e aí no final eu tenho que levar ela. E, irmã, licença, tudo bem? Ó, filha, essa aqui é a noiva. E ela, Isabel, está em choque assim, tipo, papai. E depois de um tempo, lá em casa, a Isabel começou a brincar de casamento, irmão. Vocês dão risada, porque não é vocês. Então a gente está lá em casa, e ela chega do nada, com um vestido, e ela fala: vai, papai. Aí ela pega qualquer coisa aqui na frente, um controle remoto, qualquer coisa, e ela vai assim no canto da sala, e ela fala: vem, papai, você é o noivo. Eu já estou orando em línguas, irmão, nessa hora. Aí eu chego do lado dela, dou a mão para ela, e aí a gente tem um combinado. A gente só dá o primeiro passo da marcha no ápice da música, porque é um casamento, irmão. E aí começa. Pararará. Aí ela me olha: papai. Pararará. Parararão, 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 baba. E a gente vai olhando um pro outro, e ela tá tipo... E a gente faz a nossa caminhada triunfal da sala até a cozinha. E a gente volta. Sabe, um dia a gente estava brincando disso. Ela chegou: vai, papai, casamento. Eu fui do lado dela, aconteceu tudo isso que eu já te falei. E quando a gente estava cantando a música, e a gente começou a dar o primeiro passo juntos, quando a gente deu o segundo, o Espírito Santo encheu a sala. Ele disse: Paulinho, é isso que eu espero da igreja. Eu espero caminhar ao lado de uma igreja que está cheia de convicção de quem eu sou, que discerne os tempos e as estações, e que profeticamente dá passos junto comigo. Não é na frente, dizendo: Jesus, entra, vem. Não é atrás, dizendo: Jesus, espera a gente, que a gente está correndo aqui, tentando resolver as coisas. Amigos, é ao lado. O Senhor está levantando uma igreja que está sendo encharcada de discernimento. Nós sabemos quem Ele é. Nós sabemos quem nós estamos esperando. Nós estamos dizendo: Maranata, vem, Senhor Jesus. E nós não podemos ser uma igreja que espera parada. O discernimento nos leva a caminhar profeticamente.
dando passos, avançando. É o que nós oramos nessa noite. É você na sua faculdade, entrando na sua sala de aula com uma palavra. Tem alguém aqui passando por depressão e pensou em se matar ontem. O Espírito Santo te diz, é aquela pessoa. Você vai até ela, você ora por ela, o Senhor cura ela e você prepara um caminho. É você lá na tua oficina mecânica, quando chega um carro para você arrumar, e você entra nele e diz, Senhor, enche esse carro com a tua glória. E o dono chega, ele senta, ele fala, cara, isso aqui está esquisito. Você fala, você está preparando o caminho. Convicção gera discernimento. Está comigo? Amém? Ora por mim, tá? Pela minha filha, por favor. Ora para o Senhor preparar um homem de Deus. Ah, Jesus, o Senhor sabe, amém. Não vou mais ficar chorando as pitangas. Aleluia. Falamos sobre um lugar de comunhão, que é o deserto. Falamos sobre um lugar de convicção, que gera discernimento. E agora eu quero falar com você a respeito da reputação de Cristo. Diga, a reputação de Cristo. O verso 28, Jesus continua ministrando aquelas pessoas, ele fala, eu lhes digo, de todos que nasceram de mulher, nenhum é maior que João Batista. E no entanto, até o menor no reino de Deus é maior que ele. Todos os que ouviram as palavras de Jesus, até mesmo os cobradores de impostos, concordaram que o caminho de Deus era justo, pois tinham sido batizados por João. Amigos, eu não sei se você já parou para pensar na declaração de Jesus a respeito de João, mas é muito forte o que Jesus diz. Jesus olha para aquelas pessoas e diz, olha só, de todos que nasceram de mulher, ninguém é maior que João. Eu quero te lembrar que Jesus é Deus. E aqui vai a minha primeira heresia da noite, tá bom? Eu já peço perdão. Mas só para você ter uma ideia do que passa pela minha cabeça quando eu leio isso aqui. Sabe, eu imagino Jesus numa sala assim, uma mesa grande, Carlinhos. Ele olha do lado e tá tipo Abraão. E Abraão abre um mapa mundi assim. Olha para os caras e diz, pai de nações, né? Fazer o quê? Aí na frente de Abraão está Noé. Noé abre uma planta de uma arca. Ele fala, pois é, mas tudo começou de novo comigo, bicho. E aí do lado dele está Davi com uma harpa fazendo um fundo assim. Tipo um tecladinho. E Davi diz, mas ele está na minha genealogia. Tipo, e aí eu imagino um cara no canto, sabe, um cara esquisito, meio sujo assim, pastor, com uma roupa de pelo, um pote com mel e uns gafanhotos dentro. Tipo, eu imagino Maria do lado, mãe de Jesus, do lado de João assim. Tipo, filho, o que você me trouxe aqui, filho? Tirando um álcool gel, sabe? E aí Jesus olha e diz, dos nascidos de mulher, ninguém é maior que João. Sabe o que mexe comigo, irmãos? É que se você for olhar os números de João, você não vai ver grandes milagres. A Bíblia não relata isso. Você não vai ver um auditório cheio com multidões ouvindo esse homem. Você não vai ver um relato de uma história onde o Senhor apareceu como na sarça para Moisés. Você tem um homem no deserto, fiel a uma mensagem. A chave que eu vejo em João é que João entendeu que
a reputação de Jesus era muito maior e mais importante do que a própria vida dele. Eu digo isso porque nós vivemos dias onde, eu vou puxar um pouco a sardinha para o meu lado, sabe, falando um pouco do contexto de música, eu tenho a impressão que existe uma busca desenfreada por um lugar de notoriedade, Carlinhos, por um lugar de evidência, de ser a primeira canção que vai ser tocada no Brasil, de ser a canção com visualizações e likes, e o meu Instagram tem que bombar, eu tenho que ter milhões de seguidores, e Jesus está olhando dizendo, sério? Sério mesmo que você acha que a sua reputação é importante? Amigos, foi João quem disse que ele cresça e eu diminua. Foi João que disse, eu não sou digno de tirar as sandálias dele. Amigos, João era primo de Jesus. João sequer foi cotado para ser um discípulo. Você já parou para pensar nisso? Jesus chama um caba safado igual Pedro, que só fazia enrascada, mas não chama João. É interessante que João, quando está ali num determinado momento da vida pregando, ele vê Jesus passar e ele diz, é Ele, é por Ele que eu vivo a minha vida, é por Ele que eu tenho gastado os meus dias, é por Ele. Amigos, Deus Pai deseja encontrar uma igreja que entendeu que a reputação do filho é mais importante do que ela mesma. Isso precisa afetar o nosso estilo de vida. Isso precisa mudar a maneira como a gente gasta o nosso dinheiro, a maneira como a gente cria os nossos filhos, porque tudo precisa apontar para Ele. Está comigo? A verdade é que existe um investimento muito forte do mundo. Constantemente a gente é bombardeado por essa ideia. Você precisa crescer. Quer saber como é que eu fiz isso? Arrasta para cima. Compra o meu curso. Você vai ter tal, você vai ser tal, você vai fazer tantos números. Sério? Não, acho que não. A reputação dele é mais importante que a minha. O nome dele é maior que o meu. A pergunta é, a minha vida e a sua vida está apontando para onde? Para quem? Para você mesmo? Para aquilo que as suas mãos e as minhas mãos estão construindo? Ou será que a nossa vida está apontando para Ele? Importa que Ele cresça e eu diminua. Você pode dizer isso? Importa que Ele cresça e eu diminua. E eu estou finalizando. A última coisa que eu entendo que o Senhor deseja fazer em nós. O texto continua e Jesus fala assim: a que posso comparar o povo desta geração? Perguntou Jesus. Como posso descrevê-los? São como crianças que brincam na praça, queixam-se a seus amigos. Tocamos flauta e vocês não dançaram. Entoamos lamentos e vocês não choraram. Quando João Batista apareceu, não costumava comer e beber em público. E vocês disseram, está possuído por demônio. O Filho do Homem, por sua vez, come e bebe. E vocês dizem, é comilão e beberrão, amigo de cobradores de impostos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada pela vida daqueles que a seguem. Amigos, a última coisa que eu creio que o Senhor deseja encontrar em mim e em você é engajamento. Diga engajamento. Sabe qual é o contrário de alguém que não se engaja com algo?
é alguém que é indiferente. Diga, indiferença. Quando Jesus diz assim, o que eu posso comparar essa geração? Me parece que Jesus está falando assim, como é que eu posso explicar assim, vocês? E Jesus fala, vocês são como crianças, que não conseguem sequer brincar. Quando ele diz, são como crianças que brincam na praça, mas vocês queixam-se, dizendo, tocamos flauta, não dançaram, entoamos lamentos e vocês não choraram. Irmão, para uma criança não brincar, ou ela está muito doente, ou sei lá, pelo menos lá em casa. A criança se engaja facilmente com aquilo que ela está vendo, com aquilo que está acontecendo. E a verdade é que muitos de nós estamos indiferentes com aquilo que Deus está fazendo nesses dias. Sabe, é possível você estar numa reunião como essa e não se engajar com o que está acontecendo aqui. Amigos, eu ouso a dizer que a indiferença é talvez um dos grandes desafios da igreja brasileira. Porque muitas vezes a gente está acostumado e esperando que coisas naturais aconteçam. Aí você chega no culto, isso lá em Londrina, tá? Aqui não acontece. Eu sei que vocês são um povo que vocês são diferentes, mas lá em Londrina tem uns irmãos que chegam no culto e aí ele vê qual é a equipe que está ministrando louvor, ele fala, caramba, esse cara de novo, esse bigodudo careca. E aí sobe a palavra e fala, indiferença. A pessoa indiferente, ela é movida por aquilo que os olhos dela podem ver, enquanto aqueles que estão engajados, eles são movidos por aquilo que o Espírito está dizendo. Então não importa quem está lá, qual é a música, qual é a mensagem, eu entendi, o Espírito está se movendo, e eu quero me engajar nisso, eu quero ser parte disso, eu quero mergulhar no rio. Sabe, muito tem se falado sobre o que está acontecendo lá em Asbury. E eu estava falando com um amigo ontem que esteve lá. E uma das coisas que ele repartiu comigo, ele falou assim, cara, é impressionante a simplicidade e a precariedade das coisas. Ele falou, é de um tal jeito que quando eu cheguei, o time de louvor estava tocando uma música e eles puxaram uma canção e não sabiam tocar. E aí o cara do piano começou a errar e aí ele parou de tocar. E a igreja continuou cantando. A glória de Deus enchendo a casa. Por quê? Porque não existe indiferença. Ninguém está preocupado com o que está aparentemente acontecendo. Existe um engajamento de espírito. O espírito é maior. O poder, a glória é maior do que aquilo que a gente está tentando produzir ou fazer. Você já parou para pensar o tanto de canções que existem? Amigos, nenhuma delas, por mais linda que possa parecer, é suficiente para atrair a presença de Deus. O que eu quero dizer para você é que o Senhor não está preso a isso. Tudo que o Senhor precisa é de um povo que está engajado, decidido, sedento, com fome, com sede, dizendo, vem Jesus, enche essa casa. A gente pode não ter uma música, irmão, e se não tivesse, irmão? Se não tivesse, será que o nosso coração estaria engajado na mesma proporção, com a mesma fome, com a mesma sede? Será?
Que o Espírito Santo nos cure da indiferença. Que o Espírito Santo possa ferir os nossos corações com um santo engajamento pela glória de Deus.